Olá, pessoal! Voltamos então, vamos continuar aí falando sobre energias 2025. Dessa vez agora só com o mapa de 2025, para a gente falar um pouquinho sobre trânsitos importantes que vão acontecer ao longo de 2025 e início de 26, né? A gente vai ter aí alguns trânsitos importantes. Bora começar a falar sobre isso. Eu quero começar fazendo um preâmbulo aqui, dizendo que, para mim, esse ano de 2025, ele é como a gente tem, né, na astrologia, os termos de eras astrológicas, mudança de era, entramos na era de aquário, não entramos, enfim, eu acho que entrou sim, que já entramos, né, estamos aí numa fase de transição das energias, enfim, para o planeta e tudo, mas eu acredito que a gente já entrou. Plutão em aquário, para mim, é uma grande marca dessa nova era, mas principalmente, eras duram muito tempo, né, elas duram 2.500 anos, não é algo para a gente se preocupar ou observar, porque num estalar de dedos, mal essa era vai ter se estabelecido sobre a Terra, a gente já não vai estar mais aqui. Mas algumas coisas longas, né, alguns períodos são legais da gente observar. Eu acredito que 2025 seja um ano que eu diria que de uma mudança de geração astrológica. Júpiter troca de signo todo ano. Então, todo ano ele vai entrar no signo seguinte. Ele tem um ciclo de 12 anos, são 12 ciclos. Mas a gente teve a entrada definitiva de Plutão em 2024, mas em 2023 ele já fez as primeiras entradas, a gente já conversou sobre isso no Energias 2024, e no meu vídeo sobre Plutão, que tá aqui no canal. Mas os outros todos vão mudar de signo esse ano. Então, Saturno fica mais ou menos 2 anos e meio por signo, vai mudar. Urano vai mudar. Netuno vai mudar. Netuno tem um trânsito, gente, de 160 anos. Então, eles, assim, um trânsito não num planeta, né? Uma volta completa no zodíaco. Então, são planetas lentos. Urano um pouquinho menos, mas Netuno é um planeta lento. Ele fica, em média, acho que 14 anos, se eu não me engano, num signo. Então, coincidiu desses últimos 3, né? Plutão já saltou para o próximo signo, mas coincidiu do resto tudo mudar junto. Então, eu entendo que a gente está vivendo um início de uma nova geração astrológica. E isso vai se refletir, inclusive, nas próximas décadas, porque está nascendo uma geração que vai nascer com esses planetas no mapa natal delas, né? Todos em signos novos. E a gente vai falar um pouco, então, sobre isso hoje, sobre a entrada desses planetas lentos, quais são as energias, né, o que muda, como interpretar isso, como olhar para isso, e alguns principais trânsitos que vão acontecer em 2025 e 26, beleza? Então, bora lá, vamos começar aí, né, por ordem cronológica. Nós temos aqui, 30 de março de 2025, a entrada de Netuno no signo de Áries. Ó, aqui, se vocês olharem, Netunão, ó, grau 0 de Áries. A última vez que Netuno teve em Áries, são ciclos de 160 e poucos anos, tá, gente? A última vez que Netuno teve em Áries, um grande evento marcante que aconteceu, a Guerra Civil Americana, né? Eu dou risada porque, assim, as pessoas falam, meu, isso é uma tragédia, né? Quando eu fui falar de Plutão em Aquário, a Revolução Francesa, dentre outras coisas, mas engraçado é que são eventos que eu acho que tem muita relação. Quando a gente pensa na Guerra Civil Americana, que aconteceu no período da entrada de Netuno em Áries pela última vez, por que ela aconteceu? Né? Quando a gente pensa em Áries, a gente pensa em guerra, a gente pensa em defesa das nossas posições. Quando a gente pensa em Netuno, a gente pensa em defesa da busca pela unidade, em defesa da compaixão, a defesa pela evolução espiritual, né? Então, quando eu penso que, né, eu não entendo muito de história, mas assim, eu sei que uma das motivações da Guerra Civil Americana era a questão da abolição da escravatura, né, do fim da escravidão. O sul e o norte dos Estados Unidos discordavam a esse respeito, e aí por isso houve guerra, houve batalhas, enfim. A união venceu a guerra e prevaleceu aquele valor que é eterno, né? A gente falou muito sobre isso de Netuno quando a gente conversou sobre o signo de Câncer, né? Netuno é um dissolvidor, eu usei essa palavra terrível, não existe, mas enfim, aquele que dissolve o ego. E ele dissolve o ego para que prevaleça aquilo que é eterno. A entrada de Netuno em Áries marca momentos de extremismo religioso, talvez? Talvez, porque quando a gente está falando de Áries, a gente está falando na sombra de imposição, de autorreferência. A minha fé é a certa, o meu Deus é o Deus certo, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão tudo morrer, vocês vão tudo, enfim. Então eu acho sim que é um período de desafiador quando a gente pensa em intolerância religiosa, mas, em contrapartida, eu tenho consciência de que também vai prevalecer o valor que for eterno, o valor da unidade, né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Um monte de gente, naquele momento, partiu, né? Não vou usar foi de arrasta para cima por
por guerra, por ter que defender o óbvio. Naquele momento não era tão óbvio, o planeta estava em né, alguns entendimentos da civilização ainda estavam se desenrolando, né, há 160 anos atrás, mas prevaleceu aquilo que, aos olhos do eterno, aos olhos da evolução pessoal, coletiva, é o correto. Interessante é que ali nos primeiros anos também, né, esse período de 1860 até 1870 ali, que é quando ele esteve, né, 75, que é quando ele esteve em Ares, ele fica mais ou menos 14 anos, como eu falei, várias religiões despontaram, né, então, assim, religiões, pensamentos religiosos. Então aí a gente vê a mistura da inovação com a espiritualidade. Então, por exemplo, foi nesse período que Helena Blavatsky, que é uma das fundadoras da teosofia, que buscava compreender o divino e a ciência, buscavam uma abordagem pragmática não religiosa até então, né? Depois a teosofia foi evoluindo para outros caminhos, mas pelo menos ali ela ficou famosa nesse período, Helena Blavatsky, né? Um pouquinho antes disso, ali a gente tem a relevância do espiritismo, né? Ele é um pouco anterior à entrada de Netuno em Ares, ainda é de Netuno em Peixes, mas eu vejo ali um grande finale, especialmente para Allan Kardec, nesse período, como quem parte desse mundo, nessa faixa em que Netuno esteve em Ares, deixando as sementes, porque Ares também fala disso, de um novo pensar espiritual. Então, a gente também pode esperar coisas boas como isso, né? A eclosão positiva, né, o surgimento talvez de novos pensadores, novos pensares espirituais, novas formas de experimentar a espiritualidade, de viver a espiritualidade, né? É engraçado porque nesse período né, não só do período de Netuno em Ares, mas nesse século especialmente, havia quase que um movimento muito forte, contrário a qualquer pensamento religioso, né? Foi o período em que a ciência se desenvolveu, os pensamentos de Descartes e outros cientistas que não fizeram por mal, eu acho que eles buscaram uma separação da religião, e tá tudo bem, porque acho que era preciso, era necessário ser feito, mas isso se manifestou de forma muito pesada, ao ponto de desprezar, né, e rejeitar quem tivesse religião. E aí, ao mesmo tempo, né, como que se o universo buscasse equilibrar as coisas, uma onda de novos pensares espirituais vem surgindo, desde um pouco antes de Netuno em Ares, né? E na própria França, onde esse pensamento mais racional e frio, calculista, muito pouco filosófico e poético da vida, ali mesmo teve uma aparição de Nossa Senhora nesse século, muito importante, uma das mais importantes, talvez, para o catolicismo, que foi as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. É uma história muito bonita, independente da sua religião, eu recomendo que você conheça. Eu tenho um carinho especial pelas aparições de Nossa Senhora de Lourdes, que escolheu aparecer numa gruta em Lourdes, que era desprezada pela população, porque ali os antigos diziam que a antiga deusa se manifestava. E os católicos, obviamente, rejeitavam essa deusa, né, naquele momento, e ainda rejeitam, claro. Essa Nossa Senhora apareceu, a pequena Bernadette, num local onde os dejetos hospitalares eram jogados, de tanto que eles desprezavam essa gruta. E houve diversas confirmações de que aquela manifestação era, enfim, de quem a Igreja Católica chama de Nossa Senhora, coisas muito, muito, muito pontuais e específicas. É uma história muito bonita. Também acho que ali nasceu um novo pensamento, talvez uma nova oportunidade de se olhar para a espiritualidade, especialmente para o feminino. E aí nós temos, então, em 25/5 de 2025, olha que forte, né? A entrada de Saturno no signo de Áries também. Saturno é um pouco mais rápido, ele fica 2 anos e meio em cada signo. Ele já entra em Áries fazendo conjunção com Netuno. A última vez que Saturno e Netuno fizeram conjunção não foi no signo de Áries, foi em Capricórnio e foi na queda do Muro de Berlim, em 1989. Olha que forte, né? Mais uma vez a gente vê aí Netuno como esse dissolutor, dissolvidor, aquele que dissolve, nunca vou achar uma palavra boa para isso, gente. Aquele que dissolve o ego, a separatividade e faz prevalecer os valores que são eternos. Então, muito interessante porque, né, o muro caiu e unificou a Alemanha de novo, pelo menos ali naquele momento. Então teve um quê de paz e amor também, né? Mas isso foi em 89 no signo de Capricórnio. Agora, em 2025, nós temos em Áries. Eu vejo essa... E aí, assim, esse evento, tá, gente? As conjunções de Netuno e Saturno, elas vão continuar acontecendo. Em julho vai ter novamente essas conjunções ali entre eles, né? Saturno dá uma afastada, aproxima. Na verdade, eles vão ficar de maio até julho praticamente em conjunção. Eu considero conjunção até 5 graus de distância. Se a gente olhar aqui, ó, aqui os dois estão ali a grau 2, grau 1,
A gente tá, agosto nós ainda estamos falando dessa conjunção, ela vai durar muito tempo, né? Saturno fica retrógrado, volta para Peixes, aí, como muda a energia do signo, eu acredito que desfaz um pouquinho, mas vai até 2026, gente. Os dois entram em Peixes de novo, ainda em conjunção. Então, na minha visão, como eu considero 5 graus, a partir da entrada de Saturno em Áries, ali no dia 25 de maio de 2025, eles vão seguir praticamente o resto do ano em conjunção. E aí, a gente tem um planeta altamente kármico, né, que é Saturno, mas que eu costumo chamar daquele que pressiona e cobra, tanto de nós internamente como coletivamente, então ele tem esse quê kármico, mas que é o planeta de resoluções, de efetivamente resultados. Por isso que ele é um planeta kármico, ele é um planeta de resultados. O problema é que a gente planta um monte de porcaria a vida toda e a gente quer colher flores, margaridas, gardênias, não dá, entendeu? Então, assim, Saturno não é chato, chato é a gente que faz cagada todo dia, desculpa. Quando eu penso nessa parceria, Netuno-Saturno, eu penso que é o fim dos sonhos que não podem realizar-se. Eu sei que parece pesado, mas na sombra de Netuno a gente tem as fantasias, o mundo, o universo cor-de-rosa da Barbie, dos ursinhos carinhosos, do Fantástico Mundo de Bob, enfim. Considere aí o mundo fantástico que você quiser. E aí Saturno chega com o pé na porta, soco na cara, dando tapas, assim, 3 tapas e dizendo, vamos acordar para a vida real. Eu sei que parece duro, mas assim, vamos sonhar sonhos possíveis? E mais, vamos agir em prol destes sonhos possíveis, porque Áries é um signo de ação. Tá, tu tá aí sonhando com a casa de 10 milhões de reais. Vamos se mexer para ter uma casa de 80 mil primeiro, de 100 mil, sei lá. Tô chutando aqui, gente, tô fazendo um exemplo. Você sonha com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vamos botar os 2 pezinhos no chão e ter um sonho primeiro passível de ser realizado? Vamos reconhecer os passos, os trampolins que você vai precisar criar, fazer acontecer para chegar lá? Ou admitir para si mesmo que esse sonho para chegar lá vai me custar tanto que eu acho que eu nem quero chegar lá. Eu acho que eu tenho outras prioridades. Então, eu acho que é um momento de, primeiro, rever princípios, ver tudo aquilo que nos desconecta da realidade. Então, é um bom momento para fazer aquela limpa nas tuas redes sociais e parar de achar que é normal algumas coisas, de alguns padrões de vida que não são normais, não são para todo mundo, né? Igual aquela máxima famosa, todos nós temos as mesmas 24 horas. Não, nós não temos as mesmas 24 horas. Você que é influencer, que não tem um emprego regular, você vive do conteúdo que você está produzindo ali. Acorda a hora que você bem entender e vai para academia já para não ter que ir no horário em que todo mundo vai. Que você já tem refeições pré-programadas. Enfim, você não tem as mesmas 24 horas. Eu sou uma privilegiada. Eu trabalho de full home office, eu tô aqui conseguindo produzir conteúdo, eu não tenho filhos ainda, ou acho que nem vou ter, sinceramente. Eu tenho uma vida muito fácil. Claro, eu fiz, né, eu estudei, eu fiz por onde, dentro dos privilégios que eu tinha, eu fiz por onde, eu fiz por onde para ter cada vez mais uma vida mais tranquila possível e buscar os meus objetivos. Agora, eu partir do princípio que todas as mulheres da minha idade, mesmo as que são minhas amigas, têm as mesmas regalias que eu, têm a mesma tranquilidade financeira, mental que eu tenho, não é verdade. Não seria honesto. Por que eu tô falando disso? Porque esse Netuno com esse Saturno, ele vai descolar a gente dessas fantasias. O ano todo, de maio para frente, até 2026. Todo o tempo isso vai estar acontecendo, tá? A gente vê esse aspecto formando aspectos positivos com Mercúrio, que vai estar em Touro, o Sol vai estar em Gêmeos, então você vê que as mídias sociais e essa questão mental, ela vai estar mesmo circundando esse primeiro encontro aí, né, que vai durar muito tempo, né, todo mundo vai andar pra caramba até que ele acabe, vamos dizer assim, mas não é fácil, mas é realmente necessário. Eu acho que vai ser bem importante e bem marcante essa conjunção que vai se estender aí por todo 2025. E aí a gente tem, então, a entrada de Júpiter no signo de Câncer, trazendo, finalmente, a exuberância de Júpiter num signo em que ele está muito forte. Para contextualizar, Gêmeos é o signo oposto a Sagitário, que é o signo onde Júpiter manda. Júpiter manda em Sagitário. Ele estava transitando em Gêmeos. Isso é ruim? Não, eu não vejo Júpiter ruim em nenhum signo. Ele é um planeta que representa, na maior parte das coisas, positivas. Sorte, abundância, sabedoria, otimismo.
Ele tem suas sombras, é um planeta meio dogmático, assim como Sagitário. Acha que é o dono da verdade, não é muito aberto a ser flexível às opiniões do outro, enfim, pode até ser educado e ouvir, mas não está aberto a de fato se transformar, ele tem essa resistência. Por isso que em Gêmeos ele se torna um pouquinho fraco. Porque Gêmeos é somente a dupla opinião, vou ouvir uma outra pessoa, será? É o signo das dúvidas, dos questionamentos, desta flexibilidade justa que Júpiter e Sagitário não gostam. Eu diria que não é uma fraqueza, mas é um paradoxo e é um pouco sofrido nesse sentido. A gente passou, então, aí até junho de 25 com Júpiter nesse signo. Júpiter é o regente do ano astrológico de 2025. 2024 a gente estava com a regência de Saturno, que é um pouco mais ríspido, rígido, inflexível. Júpiter, neste ano, rege trazendo expansão, abundância, otimismo, de uma forma geral, e ainda por cima entra num signo em que ele é considerado exaltado. O que isso significa? Que todos os atributos dele se ampliam no signo de Câncer. Eu acho isso maravilhoso porque a gente tem o signo da grande mãe, a gente tem a ancestralidade, os sentires, os saberes ancestrais, parece que tomando uma outra posição diante da civilização, diante da sociedade de novo. Por que eu digo de novo? Porque no passado já foi assim. Porque nós tínhamos uma vida civilizada antes da existência do patriarcado já, né? E longe de mim ter um discurso feminista, como na concepção feminista que as pessoas têm, né? Enfim, não estou aqui para defender nenhuma bandeira nesse sentido, mas o que eu quero dizer é, uma vez que os ideais do masculino sobrepujaram o feminino, só queremos um mundo de certezas, tudo é analisado, calculado e medido o tempo todo. A nossa própria mente funciona assim, tá, gente? E a gente passou a desprezar o sentir, desprezar a empatia, desprezar a ideia de compartilhamento e cuidado mútuo como fraqueza. O mundo perdeu em muito. E a queda dos cultos a deusa tem relação direta com isso. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque, enfim, o foco é as energias de 2025, mas eu vejo esse Júpiter, que é o regente do ano, entrando no seu signo exaltado, que é o signo da grande mãe, que é o signo do feminino, desse sentir do saber, como um grande marco desta geração astrológica. A geração que não vai se enxergar como emocionada, e não, ou vai entender que isso não é um problema. Vai reconhecer no sentir parte de si mesmo, parte tão importante quanto o racional. Vai compreender e talvez vai ensinar para todos nós, as gerações que vão nascer aí, com essas marcas, né, com essas posições nos seus mapas de nascimento. Saber com o racional, pouco importa se esse saber não serve a um sentir espiritual, de valores. Então, para que eu quero aprender tanto se isso não está mudando a forma como eu sinto com relação ao outro, com relação a mim mesmo, com relação a tudo? O Júpiter, que é um planeta que fala de metas, de propósito, além de tudo, coloca esse sentir nesse lugar e eu gosto de pensar que isso marca também o restabelecimento da empatia, do amor, do sentir como um local tão importante quanto o saber. É a união da intuição e da sabedoria, né? Na verdade, é a união da intuição com o conhecimento, é isso que forma a sabedoria. Né? Conhecimento, já viu aquele ditado? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não presta botar ele na salada de frutas. É você dar bom uso para as informações que você tem. E aí a gente tem, dia 7 de julho, um dia 7/7, né, de 25, a entrada de Urano em Gêmeos. Esse trânsito é babadeiro, gente. Os trânsitos de Urano costumam durar uns 7 anos, é metade do que os de Netuno, né? A última vez que a gente teve Urano em Gêmeos foi de 42 a 49, para vocês terem uma noção. Então, há uns 70 e poucos anos atrás, né? Na verdade, quase 80, né? 42, nós estamos em 25. Enfim, de 42 a 49 foi o período que ele esteve lá. E aí eu gosto de lembrar que grandes batalhas na Segunda Guerra aconteceram nesse período, né? Depois de 42. Se você nunca assistiu o filme do conta a história do Alan Turing, O Jogo da Imitação, assista, porque ali você vai entender o que é Urano em Gêmeos. O curso da guerra foi transformado porque um homem conseguiu desenvolver uma máquina que desencriptava os segredos das mensagens com criptografia que eram trocadas pelo eixo, né, a Alemanha e seus aliados, no caso. Isso mudou o curso da guerra. Quando eu penso nesse evento, eu penso no que é que hoje, em 2025, esse Urano em Gêmeos vai fazer. Na sua luz,
muitas quebras de sigilo, né? Por quê? Porque o Urano é disruptivo, ele quebra padrões, ele joga pro mundo, né? Ele rege Aquário, que é o aguadeiro, é o homem que derrama água para todo mundo. A questão da privacidade, como eu já falei no primeiro vídeo, ela vai estar em voga, e esse Urano em Gêmeos, ele vai questionar isso daí também, né? Ele vai trazer essas discussões aí. Até que ponto a privacidade é prioridade, em detrimento dos benefícios do coletivo, enfim, tudo mais. E o contrário também, né? O coletivo abusando da sua ideia, invadindo a privacidade alheia. Eu acho que a questão das IAs e de regulação, né, regulamentação disso vai ficar bem evidente nesse período de Urano em Gêmeos. Eu acho que muitas mentiras, porque Urano para mim também é o trickster, ele também é meio Loki, assim, o enganadorzinho, aquele que faz trapacinhas, né? Ele tem essa coisa meio disruptiva. Mercúrio é mais essa figura, né? Mas eu vejo ele aqui em Gêmeos um pouco assim também, como um poltergeistzinho, fazendo pela pura diversão, sabe? Muitas coisas talvez sejam criadas aí com as tecnologias, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai acreditar ou não. As coisas vão se espalhar com muita facilidade, as tecnologias vão tomar proporções bem relevantes com a entrada de Urano em Gêmeos, como eu falei. A última vez que Urano esteve em Gêmeos foi na década de 40, não havia internet ainda, pelo menos não como já foi na década de 80, então, mas ainda assim, uma tecnologia como essa que eu descrevi, da questão do curso da guerra, foi tão relevante. Imagina agora. Né? De fato, é algo para a gente observar e tomar cuidado no quesito prestar atenção né, no que é verdade ou que não é, ter algum critério. Vamos lembrar lá da posição de Júpiter, né, de ter alguma sabedoria, alguma guiança para não se deixar contaminar aí com as massas, na euforia desse monte de ar aqui no campo mental. Um último trânsito que eu considero bem relevante é Marte em oposição com Plutão. A gente vai ter, já teve em janeiro, né, desse ano, que eu considero ainda 2024 astrologicamente, e vai ter um logo em abril. Então, as oposições de Plutão e Marte, que são ambos planetas de poder, os dois regem Escorpião, então pode ser uns dias bem explosivos ali. Se tudo der certo, eu consigo voltar a gravar as energias aí do mês, pelo menos, e aí mais pra frente a gente fala sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês retenham o que for bom dessa conversa, espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Até mais.